Estamos ao vivo no Instagram. E aí, pessoal? Como vocês estão? Tudo certo? E aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Vou fazer uma live hoje, para quem não sabe, estamos no meio do lançamento do Formação para Casais, né? Essa é a primeira turma do ano e a turma mais beneficiada de todas, né? Por que essa turma vai ser a mais beneficiada de todas? Porque ela vai ser a turma que vai pegar as atualizações do Formação para Casais, né? Então, a atualização de fato do Formação, não sei se vocês sabem, mas a gente está regravando todo o curso, colocando ele num formato de entretenimento que vai fazer com que ele seja um curso completamente novo, né? Muito mais gostoso de assistir, com a qualidade infinitamente maior. E essa turma que entrar agora vai pegar todas as atualizações sem o reajuste de preço, né? A partir da próxima turma, nós já vamos ter um reajuste de preço, porque nós vamos, a regravação completa do curso vai onerar bastante, vai custar muito caro, uma produção aí de alguns zeros, mas que com certeza vai valer muito a pena. Então essa é a oportunidade de ouro para você que quer restaurar o seu casamento, né? E acompanhar de perto toda a atualização, né? 1 ano e meio de acesso, então tem todos esses diferenciais. E para a gente comemorar esse lançamento, a gente veio aqui hoje fazer uma live, né? Fazer uma live com meus amigos, meus irmãos, o Eric e a Isa. Foi um casal que foi restaurado pelo Formação para Casais. E um casal que eu amo muitíssimo, né? São pessoas hoje que conseguem ajudar uma multidão de pessoas. E exatamente por isso que eu queria eles aqui hoje, pra gente poder partilhar essa história com vocês, né? Para que vocês entendam que é possível, sabe? É possível, de fato, fazer com que isso aconteça. Certo? Deixa eu ver se ele já tá por aqui, para eu chamá-lo. Tá aqui. E aí? Olá, tudo bem? Vamos estar aqui. Saudade de vocês. Saudade. Também, saudade demais. Como que vocês estão, meus amigos? A gente está bem, com saudades, estamos tranquilos aqui, trabalhando, servindo, amando, cuidando das crianças. Isa está cada dia mais bonita. Você vê como ela mudou da outra live? Esse Eric é um homem de sorte, não é mesmo? Muito. Eu que sou. Meus amigos, bom, vocês sabem que para mim é uma honra tremenda poder falar com vocês, né? Vocês sabem a admiração que eu tenho pela vida de vocês, pela história de vocês, por tudo que vocês fizeram e o... Ficou mudo. Ficou mudo. Doc ficou mudo. Voltou. Então tá bom. E vocês sabem o quanto eu sou apaixonado na vida de vocês, mas tem muita gente que não conhece a vida de vocês, não conhece a história de vocês. E o meu objetivo aqui é porque às vezes é impalpável demais, às vezes como se diz assim, a gente não consegue tocar muito as coisas que eu falo, porque são coisas, às vezes, parecem transcendentes demais, abstratas demais. Quando eu falo, você tem que aprender a constranger com amor, e as pessoas ficam, o que é isso? O que é constranger com amor? O que de fato é essa questão? Como é que eu vou entregar esse constrangimento? Como é que funciona esse negócio? Ou não, o perdão é um movimento progressivo em que você vai entendendo quem é o outro, vai conhecendo, amando e aí vai perdoando. As pessoas falam, mano, parece que isso não faz sentido. Ou quando eu falo assim, não interessa se o outro tá te rejeitando, você vai lutar sozinho. As pessoas falam, mas qual que é a lógica? Se a pessoa já falou que não quer, pra que você vai insistir? Ó, já tá chorando aqui. Já começou assim. Eu vou chorar também. Não, e assim, a gente tava orando antes da live, eu já tava chorando aqui, velho. Então, assim, vocês personificam isso, sabe? Vocês personificam a graça do onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vocês vivem aquilo de tipo, a pessoa que rejeita e cai no buraco, ela não merece ser resgatada. Não, ela só não merece ser resgatada, como ela merece ser, merece a nossa luta, e mais do que isso, quando isso acontece, a gente repara 1 milhão para 1, né? Ou seja, é a vida de vocês dois hoje, sabe? Eu consigo ver isso com uma
uma assim, honestidade tremenda, assim, eu me apaixono por isso. Mas eu queria que as pessoas conhecessem, sabe? Eu queria que as pessoas vissem a realidade. Vocês são vidas reais, vocês são vidas humanas reais, palpáveis, é uma história de fato. E eu queria que as pessoas conhecessem a história de vocês, né? Eu sei que muita gente aqui já conhece, muitas pessoas, mas posso falar um segredo aqui? Algumas vezes ao longo desses últimos anos, quando pesava demais, porque às vezes pesa. Vocês que trabalham com casais hoje, né? Vocês ajudam muitos casais, eu sei, o Eric principalmente com a terapia, mas a Isa ajudando pessoas todos os dias, eu sei o quanto vocês ajudam pessoas. Vocês sabem o peso que é ajudar. Às vezes pesa. O demônio atenta, porque a gente está lutando pela família, o demônio atenta mesmo. E ele faz tudo para tentar fazer a gente errar, e desanimar, e perder a esperança. E já aconteceu mais de uma vez, de as coisas estarem muito pesadas, das coisas não estarem funcionando na minha vida, né? Nesses últimos anos, esses últimos 4, 5 anos. E tá muito pesado, tá muito difícil, e às vezes eu, em oração, colocar o joelho no chão e falar, Senhor, é isso, eu preciso continuar aqui, é isso que eu preciso fazer. E quantas vezes o testemunho de vocês não me veio à memória de novo? A história de vocês não me veio à memória de novo. Aí agora eu tô querendo chorar, tá vendo? Outra de histórias como a de vocês, eu falo, não, peraí. Não dá pra desistir. Não dá pra desertar. Não dá pra falar, não, chega, pra mim já deu. Não dá, sabe? Enfim, dito tudo isso, contem-nos a história de vocês, por favor. A casa é de vocês. Vou conversar. Então, nós moramos no interior da Bahia. Eu tenho 35 anos. Isa tem 25, né? Tem cara de... Que isso, meu irmão? Você tá igual eu, 35, rodando na estrada de chão com a janela aberta. Ah, eu tenho 36 já. Mas enfim, eu não lembro. Eu tenho 36, eu tenho 33. 34. 30 semana que vem. Nós temos o privilégio de sermos homens quase da mesma idade de nossas esposas, mas parecermos muito mais velhos e elas muito mais novas. Mais nova. Hoje nós temos 2 filhos, um de 1 ano, que é nosso primeiro filho depois da restauração, que é João, menino maravilhoso, e Olivia, que tem 5 anos. E agora a gente fez 10 anos de casados em dezembro, mas eu acho que quando a gente tinha uns 6 anos, 5, 6 anos de casados, nosso casamento chegou num ápice muito ruim de desgraça, assim, muito intensa. A gente era muito imaturo. Muito imaturo. Aquelas briguinhas, assim, que às vezes as pessoas têm, a gente tinha várias, às vezes numa mesma semana. Eu me lembro, assim, olhando para trás, que tinha semanas que eu pensava, poxa, nessa semana a gente brigou dia sim, dia não. E isso era muito ruim, porque o casamento ele vai ficando desgastado, vai ficando cansativo. E olha que nós somos cristãos. Eu vim de um lar cristão, Isa também de um lar cristão. E bons cristãos, né, Eric? Vocês eram bons cristãos, no sentido assim, de não era aquele cristão que fala que é cristão, mas não tenta se esforçar. Ia, frequentava. Frequentava, sim. Eu era um pouquinho mais banda. Eu era mais ou menos. Assim. Mais miserável. É até interessante falar isso, porque eu creio de verdade que eu me converti depois. Eu me converti Perfeito. na restauração. Perfeito. Na restauração. Perfeito. E Isa não. Isa tinha muita experiência com Deus, Isa vivia muita coisa com Deus, Isa sempre teve uma parte sobrenatural muito bonita com Deus, que é engraçado que ela já me contou, né, que ela queria que eu vivesse aquelas experiências que ela vivia. Queria que eu compreendesse, entendesse aquelas coisas que ela vivia. Então ela sempre teve o coraçãozinho dela muito centrado e eu, às vezes, meio que não acreditava em algumas experiências que ela tinha com Deus, que eram extremamente profundas. Mas também muito inconstante, né? Eu vivia, era tudo muito intenso. Então eu vivia aquela lei da montanha-russa que os seres humanos sanguíneos vivem. A lei da montanha-russa. Então eu tinha fases assim muito intensa com Deus e vivendo muitas experiências e outras fases nem tanto. Perfeito. Mas nessa primeira fase do casamento eu estava de fato mais, né? Sim. Então, terminou que a gente se desentendia, e aí eu comecei a vacilar. Eu comecei a me envolver com pornografia. E passou tempo, um tempo daquilo, eu já estava meio cansado daquilo, assim.
de um casamento que tinha dificuldade, tinha problema na área sexual, a gente tinha relação esporadicamente, não era na frequência que eu desejava, a gente não conseguia se alinhar. Eu tô expondo essas coisas, contando essas coisas, porque eu quero que as pessoas se vejam nestas situações. Provavelmente tem gente que tá aí e tá sentindo a mesma coisa. Isso aí é tão E assim, não bom é um problema, Pode falar. não é um problema que, ai, Eric caiu, Eric se envolveu com pornografia, né? Eu vou Precisou contar. procurar outras mulheres. Mas então o erro foi de Eric. Não. Teve erro nos dois, e teve muito erro meu, porque eu não era sábia, eu não fazia da minha casa um lar de paz, eu não acolhia o meu marido, eu não amava o tanto que ele precisava ser amado, eu não me entregava para ele o tanto que ele merecia. Então, para mim, o corpo era meu, então eu só ia dar o meu corpo quando eu sentisse vontade. Mas quem faz isso é animal, né? Que faz quando sente vontade. E na verdade não é. Hoje, a gente tem uma constituição no casamento. Temos as regras do casal. Temos regras, não só regras para as crianças, mas temos regras no nosso casamento. Então a gente tem dias, né? Nós temos os dias. Então fica todo mundo tranquilo, porque naquele dia vai ter Aquele dia já sabe. Né? Eric consegue ficar tranquilo, eu também consigo ficar tranquila. Vocês sabem, hoje eu vou estar cansada. Não, hoje é o dia. Maravilha. Isso hoje, né? Isso hoje. Hoje. Temos o dia que a gente sai para almoçar. Era para jantar, mas como a gente está com um bebê pequeno ainda, né? Um ano. É mais complicado sair para jantar, mas a gente sai para almoçar. A gente tem mais tempo junto. Isso né? está na minha agenda, almoço do casal. A gente tem que parar o que estiver fazendo, se arruma e a gente sai junto para poder estar junto. Isso aí que você falou é tão fundamental, porque assim, às vezes as pessoas, a gente fica tão imerso no nosso egoísmo que a gente não percebe isso. E eu costumo dizer que o que mais atrapalha a luta pela restauração é a gente se colocar num pedestal muito alto do tipo, mas eu tava fazendo tudo e ele não tava fazendo nada. Isso mata a gente, porque em regra, o que quase sempre acontece, se não sempre, eu acho que todos os casais que eu acompanhei até hoje foi assim. Depois do processo de restauração feito, você olha para trás e fala, eu não estava entregando. Na época eu achava, mas não estava, era mentira. Esses dias o Ítalo me colocou um story que eu falei, cara, assim, ele pegou um pouco pesado, mas é a realidade, assim. A esposa falou assim, do nada meu marido se perdeu, teve uma relação com garota de programa. E ele falou assim, do nada? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estavam comungando do sexo e do diálogo diariamente, da palavra de Deus diariamente, estavam abertos à vida, estavam dispostos ao apostolado familiar, estavam fazendo tudo aquilo que é previsto e do nada aconteceu? Não, não é do nada. É uma construção para destruir. Exatamente. Ninguém cai do penhasco andando no meio da floresta. Você tem que estar andando. Só que às vezes a gente não nota que é penhasco. Se alguém não vem dar um sacode e fala, você estava na beirada do penhasco, vocês não perceberam? Não, não percebi, não vi que era esse o problema. E né? E se for observar, Deus que é tão amoroso, ele vai dando vários sinais, né? Ele vai tentando chamar, vários ajustes, ele vai tentando chamar ali. Só que aí, nesses primeiros sinais, você só abstrai, não, isso aqui é pouquinho, ele tá querendo ajustar uma coisa muito pequena. Isso aqui deixa pra lá, é só um buraquinho aqui. E aí vai aumentando, e chega uma hora que você já tá tão envolto na loucura que você já não escuta mais, você nem olha mais, você fica surdo, cego, mudo, e aí já era. Já era. Para voltar, graças à grande misericórdia de Deus, ele ainda vai lá. Poxa, eu te mostrei desde o início. Te mostrei aqui. Mesmo assim você foi, né? Se enfiou na lama, melou tudo. Tá bom, vem aqui agora que eu vou te limpar. Vou carregar você no colo, vou cuidar das feridas que você mesma produziu. Mas ainda vou lá e vou refazer tudo. E é isso que constrange, né? Então, nesse período aí, eu comecei a achar que eu tinha que ser feliz. Eu pensava isso, assim. Eu falava, isso tem que melhorar. Esse casamento não dá pra ficar dessa forma. Não dá pra ficar desse jeito.
E aí eu pensei assim, cara, isso aqui tem que se salvar de alguma forma pra mim. E aí um amigo meu me mandou um site. E aí eu entrei naquele site e vi que tinha garotas de programa ali, né? Eu falei, cara, Um amigo, né? um amigo. Sempre tem Um esses amigo. demônios, né, na nossa É. vida. Eu já fui demônio na vida de outras pessoas. E aí é engraçado que tem a gente mora aqui na Bahia e é um dos patrocinadores do Vitória, né? Eu gosto do Vitória. Eu não compro a camisa enquanto este for patrocinador. Maravilha. Não compro de jeito nenhum. Não admito isso. Mas Maravilha. enfim, tá. A Isa fez uma cara. Isso, é porque ela não sabe qual é ela não sabe qual é o site. Eu não vou falar. Depois eu falo pra ela. E eu também não vou falar aqui que depois eu vou mandar. É um desses bets aí. Ah, não, agora eu entendi. Tava entendendo. E aí terminou que eu entrei, aí eu olhei, e a gente não cai de vez, você não entra aí, olha e cai. Não, eu olhei vários meses, vários meses. Você vai tomando coragem, Vai né? tomando coragem, vai perdendo a vergonha na cara, assim, cara. Coisa horrível, coisa horrível. Fui ficando Peguei sério. leve, o Eric falou a verdade. Falei, você vai tomando coragem, não. Você vai perdendo a vergonha na cara, é diferente. E aí, nessa parte, tem uma outra Porque coisa. você vai perdendo o limite, né? Tem um limite até ali, aí você avança, já não tem limite. É, Você vai. Você Daqui vai a pouco. anestesiando a sua moral devagarzinho, a conta gota. Exato, exato. E nessa época também, eu tinha alguns amigos, falo isso com bastante cuidado, tinha alguns amigos que me influenciavam muito mal. Uhum. Amigos do trabalho, amigos de outros lugares que me influenciavam mal. E isso aí tá uma atenção para todo mundo, assim, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem te orienta, cuidado com quem você se aconselha no momento desse. Porque se você tá com um casamento ruim e você conta para um amigo, o amigo vê você sofrendo e fala, cara, então sai fora. Não deu certo, separa, segue sua vida e tudo mais. E essas frases, esses pensamentos, esses conceitos, eles são acumulativos. Vão guardando na tua cabeça. Você não toma nenhuma decisão, mas vai guardando na tua cabeça. Você não toma nenhuma decisão. Vai guardando até que chega uma oportunidade, uma gota d'água e você fala, cara, o jeito é sair. E aí eu saí uma primeira vez com a moça. Aquilo foi tão terrível pra minha cabeça. Isa, nem nunca contei isso pra você. Não. Enfim. Foi tão terrível pra minha cabeça. Eu fiquei muito mal. Muito mal. Mal de não conseguir dormir. E aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Onde é que eu tô me enfiando na lama? Mas só que meu pai, com muita sabedoria, sempre falava uma frase, um abismo chama outro abismo. Então assim, caí a primeira vez. Pá. Aí passou meses, caí de novo. E caí de novo, cai de novo, cai de novo. Você acabou de exemplificar uma outra coisa. É impressionante assim como é que a história de vocês ela é o conto do formação, né? É muito fantástico isso. Quando a gente cai a primeira vez, quando é um homem moral, eu sempre falo isso, né? Tem que ser um homem moral, ou seja, alguém que sabe o que é o certo e o que é errado. Um cara que sempre foi babaca a vida toda, aí não, enfim, ele não vai ter um acesso moral do dia pra noite. Mas assim, você sabe que você fez um negócio errado. A hora que você cai, a consciência pesa tanto que ela lacera no meio. É isso que você falou, você não consegue dormir. E aí é tão ruim, aí você tem duas opções. Ou você volta violentamente para Deus pedindo perdão e misericórdia e fala, Senhor, me afasta disso de uma vez por todas. Ou você acha um caminho para anestesiar essa consciência que tá pesada. Exato. Não tem outro jeito. Exato. E foi isso que eu fiz. Assim, eu quero que todo mundo que tá vendo aqui, que o marido tá fora, ou que a esposa tá fora, saiba, esta pessoa não tem paz. Pode postar que tá bem, pode dizer que tá maravilhoso, mas não tem paz. Eu me sentia mal, eu me sentia fisicamente mal. Eu ficava com crises de sono, ficava preocupado, ficava ansioso, dor de estômago, porque você tá tentando guardar a mentira no teu peito. E enganando, e mentindo, e dando jeitinho. E aí eu comecei a fazer algumas coisas, que muitos aqui podem estar passando também. Eu começava a ficar mais tempo no trabalho. Eu chegava ao ponto de, para não ter que ver minha esposa, porque nosso casamento estava ruim, voltar para casa, botar o carro na garagem e ficar na garagem conversando coisas do trabalho ou perdendo tempo lá. E minha esposa lá dentro de casa e eu lá fazendo de tudo para poder ficar mais tempo fora. E aí fui me enganando até que eu senti Deus falar comigo, cara, tá bom, chega. Isso durou um período de 10 meses. E aí eu chamei meu pastor na época e conversei com ele. Falei, olha, caí, errei. Só que, nesta época,
Isa já estava grávida quando eu confessei para ele. E a gravidez de Olivia foi uma gravidez, de certa forma, com riscos, né? Isa não estava tão bem, estava tendo descolamento e tal, e tal, e tal. E aí a gente combinou assim, cara, não vamos conversar, não vamos resolver agora, vamos empurrar essa situação mais pra frente. E esse período todo, não tem como o casamento tá bem, né? Porque já estava totalmente afastado, então a gente estava brigando muito. Eric começou a ter uns ciúmes assim que nunca tinha acontecido. Então eu tava ficando irritada daquilo, porque eu não dava nenhum Ela fica vendo o erro no outro, né? E tava muito desgastado. A gente chegou a falar de divórcio. Chegamos a falar. Conversamos sobre divórcio, só que aí eu engravidei. Aí nisso a gente foi levando, empurrando com a barriga literalmente ali, para poder dar conta daquela gravidez, de todos os problemas que a gente estava enfrentando, porque a gente estava com problema financeiro, eu estava em outra cidade, estava presa, descobri a gravidez lá, minha mãe estava fazendo o transplante de córnea, perdeu a córnea, aí que teve que manter a gente no hotel, que a gente já não tinha mais grana para ficar lá, aí eu fui para casa de uns parentes que eu nunca tinha visto na vida, lá para São Paulo. Foi bem ruim, assim. Sim. E aí, nessa fase, a gente deu uma pausa nesses problemas conjugais, porque os nossos outros problemas estavam engolindo a gente. Estavam engolindo a gente, sabe? Tinha essa situação com a saúde da minha mãe, da córnea que ela perdeu, ia ter que ir para a fila de novo. Ela perdeu a córnea porque ela não teve o repouso, porque eu descobri a gravidez. Sim. E assim, foi muito Deus em tudo. Porque eu não ia descobrir a gravidez, eu ia perder o bebê, eu ia perder a Olivia. Só que minha mãe sonhou que eu tava grávida segurando o vestidinho. Ela falou, Isa, eu sonhei assim, tem como você fazer um teste? Mãe, eu não tô grávida, mãe. Não tô. Não, porque na minha cabeça não tinha como. Tanto que Eric desconfiou. Ele achou que não era dele. Não, ele falou, é de outra pessoa, né? Então. Olivia é a cara dessa praia. Que não tinha como, a gente tava com pouquíssima relação, tinha tido uma relação. Foi um golaço, assim, um gol certeiro, cara. Graças a Deus. E aí eu fiz o teste e tava. Aí eu fiz o teste num dia, passou mais um dia, que foi o dia que eu contei pra ele. Ele aqui na Bahia e eu lá em São Paulo. Uhum. E no outro dia eu já tava sangrando. Aí eu já tive que ficar lá, enfim. Graças a Deus que o Senhor avisou em sonho, né? Porque senão eu ia achar só que era a menstruação da vida, né? E iria seguir, vida que segue. Mas aí a gente voltou, eu consegui voltar depois de um tempo e a gente foi empurrando. Só que eu tive depressão pós-parto. Foi uma fase muito difícil, a gravidez, o parto. Sim. No parto eu tive uma hemorragia muito severa. E aí depois meu pai faleceu, eu não conseguia amamentar, tive essa depressão, entrou pandemia. Nossa. Essa fase da pandemia, a Eric ficou em casa, a gente ficou bem. Uhum. Só que depois... Porque eu trabalhava viajando, né? Tive que ficar só de home office. Com a gente funcionava ao contrário. Quando a gente estava junto, a gente estava bem. Mas afastava. Era caos. E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a pintar e tudo mais. Ela é artista das boas. Das boas, eu já vi. Não sou tão boa quanto o senhor Jorge. Multitalentos. E aí, comecei a ficar melhor. O ego, né? Muito de ego, assim, você começa a ver que tem Você, primeiro, porque eu fazia porque amava, sem me importar com o que dissessem, eu fazia porque gosto, e há alguma coisa assim, uma faísca de sublime nisso, né? Só que aí vem o cãozinho... Transformou sublime em soberba. Em soberba, porque aí ele pega as pessoas e começa a elogiar aquilo que nem é seu, porque o talento não é seu, né? Se fosse assim, você teria que, nossa, que cabelo, e fui eu que fiz. Não! Exato.
Então eu comecei a receber esses elogios. E foi numa fase que Eric não estava bem. Então, para ele se sentir melhor, ele me botava para baixo. Aí ele me botava para baixo e eu recebia elogio externo. Nisso que eu comecei a receber elogio externo, eu comecei a receber elogio de um rapaz específico, só que só sobre o trabalho, mas aquilo foi enchendo meu coração. Sim. E aí, nisso, Eric viu uma conversa, né? Umas. Eu era mais... Eu tinha vontade, mas também era covarde. Sim. O que é que eu queria? Eu queria que meu casamento acabasse. Sim. Na minha cabeça já tinha acabado em 2018. Perfeito. E eu não sabia das traições. A gente não tem coragem de pôr fim. Aí a gente quer errar para o outro descobrir para que a coisa finalize. É o Raskolnikov lá no Crime e Castigo. Ele comete o crime, ele vai plantando provas para a polícia pegar ele, porque ele mesmo não tem coragem de se Não entregar. aguenta. Coragem, é. Bem ruim, assim, uma coisa bem... Enfim. Mau caráter, né? Uma coisa... E aí, eu ia conversando, o Eric viu, eu tinha feito uma encomenda. O rapaz, coitado, nem queria conversar comigo, né? Nada, mas falava muito sobre o trabalho. Sim. E aí teve um belo dia, lá Gustavo Lima, ele me acorda às 4 horas da manhã. Não sei por que ele fez isso. Podia ter falado de manhã ou no dia anterior, sei lá. Espero acordar, cara. De madrugada, mãe, né, cansada. Aí ele me acordou e falou, olha, nosso casamento acabou, você me traiu. E aí eu olhei pra ele e falei, não te traí. Mas assim, poderia ter falado, né, traí na cabeça, sei lá. Mas na minha cabeça eu não tinha traído. Não te traí. Apontei pra ele, eu falei, você sim, eu tenho certeza que me traiu, mas você nunca vai dizer. E ele pediu minha aliança de volta, eu achei aquilo um absurdo. Mas quer levar a aliança? Também. Leva a aliança. E eu dei a aliança e pra mim aquilo foi um alívio. Na minha cabeça foi um alívio. Na minha cabeça, ai, maravilha, acabou, é isso. Depois a coisa vai ficando obscura, né? Mas naquele primeiro momento eu tava achando, me livrei. Daí ele foi embora, mas na mesma semana ele tentou voltar, só que ele tentou voltar de uma maneira esquisita. Porque ele não falou assim, tô com saudade de Olivia, tô com saudade de você, que seja, vim aqui pra gente conversar, sei lá, qualquer coisa. Ele foi orgulhoso. E ele falou que tava voltando porque o apartamento era dele. E entrou com mala, com tudo, e aquilo foi, assim, uma confusão terrível. A gente era muito discreto. Sempre fomos pessoas discretas, reservadas dentro do contexto meio sanguíneo da minha parte, mas assim, éramos pessoas assim que quando a gente brigava, a gente não brigava gritando. Então os vizinhos, Ninguém sabia. Os vizinhos olhavam e achavam um casal normal. E aí num belo dia, do nada, polícia, gritaria, baixaria, malas voando pela escada do prédio. Meu Deus. Eu fiquei surtada, porque assim, ele tinha falado para os advogados, a gente já estava com o advogado, eu com o advogado, ele com o advogado, a gente já tinha combinado que ele ia devolver a chave. Entendi. Eu tinha ficado sem grana nenhuma e ele tinha sido muito malvado. Ele te deixou sem nada mesmo, ele foi canalha. Total. Tinha deixado, não tinha mais garrafão de água. E eu lembro que ele Eu nem lembrava disso, cara. Eu lembro disso que ela falou esse dia. Ele comprou um litro de água, daquela água de 1,5. Nossa, sei. Entregou e falou assim, ó, é de Olivia. Tipo assim, você beba da torneira. Entendi. É de Olivia. E ele não deixou dinheiro nenhum. E assim, não tinha nada. E aí eu tinha, acho que R$70. Aí eu falei com a advogada que tava fazendo isso de graça pra mim. Eu falei, olha, eu não tenho como trocar o segredo da chave. E eu não tô confortável com a... Porque, assim, Eric se transformou em outra pessoa. Eu jamais imaginei que ele faria aquilo. E aí ele tinha falado um monte de baboseira de mim para os 4 ventos. Ele tava querendo me difamar a todo custo. Porque ele não queria reconhecer que o casamento tinha acabado não só por culpa minha. Sim, claro.
Meu Então amigo, ele queria. nessa hora aí, nesses dias, porque foram literalmente dias, já vou contar por quê. Meu ego ficou infladíssimo. Ele queria me Eu acabar. esqueci qualquer, qualquer ideia de que eu tivesse alguma culpa naquilo ali. Então, é isso que muita gente passa e não Convence disso, né? percebe, cara. Se convence. Você só enxerga o erro do outro. O erro do outro, o erro do outro, o erro do outro, porque ela fez, porque ela fez, porque E ela a fez. vingança é uma necessidade de vingança, né? Exato, exato. Perfeito. E aí ele foi bem baixo a coisa, porque alguns pormenores a gente não vai abrir tanto assim, porque não tem necessidade também. Mas imaginem que a coisa foi baixa e pesada, um grande elefante na lama. Foi terrível. Luxo. E aí eu não queria, ela contatou o advogado dele e falou: olha, ela não está se sentindo segura. Eu preciso que ele devolva a chave do apartamento. Tá tudo certo? Não, tudo certo. Ele vai devolver, ele tá calmo. Eu preciso que ele não difame ela. Não, tá tudo certo. Então ficou tudo resolvido. Ficou tudo resolvido do nada, tá eu tomando banho. Ele entra na casa com mala e ainda levou um primo e ficou na porta de guarda. E aquilo ali pra mim me acabou. Então eu não conseguia raciocinar. Ele falava que ia ficar com o apartamento, ele falava que ia ficar com Olivia. Aí aquilo numa cabeça totalmente surtada de uma semana tentando Isso foi uma absorver semana, aquilo, desde que eu né? saí até esse dia. Perfeito. Então eu surtei. Eu comecei a gritar, eu chamei a polícia, falei que ele estava invadindo o apartamento, falei que a gente estava separado e que ele invadiu. E aí eu também não tinha nenhuma prova, porque não tinha minuta de divórcio, não tinha nada, estava tudo Sim. muito recente. Então eu fiquei como uma louca, porque ele estava super calmo, colérico, frio e calculista. E eu... Deus. Não, explicar a polícia passou por mim. A polícia passou por mim. Eu sentado na escada, eles subiram e foram pro apartamento. Aí ficaram lá conversando. Aí depois eu falei: olha, a situação é comigo. Aí eles: olha, com você. Aí vieram conversar comigo, de tão calmo que eu tava. E eu lá chorando, descabelada. Faltou eles perguntar onde é que é o barraco. Você falou, é lá em cima. Eles Aí eu sei que o policial conseguiu convencer ele de ir embora. Cara, Falou: olha, ela tá muito nervosa. Não faça assim. Converse com ela depois. Não queira impor sua presença dessa forma. Graças a Deus ele foi assim bem... Fábio. E aí conversou, Eric e foi embora. Interessante que esse dia foi tão horrível, porque assim, a gente morava num condomínio que os dois prédios eram virados para a área comum. Sim. Então, terminou que todo o condomínio ficou olhando para o que estava acontecendo na área comum. Aí sai eu no meio da área comum com a polícia e todo mundo mais, assim. E eu tinha colegas de trabalho que moravam nesse condomínio, assim. Tem um cara que até hoje nunca mais falou comigo, cara, dessa situação. Não fala. Constrangedor. E aí ele foi embora. E depois disso, eu continuei com aquela imagem da pessoa vingativa, da pessoa que queria acabar comigo, aquilo não saiu da minha cabeça. E aí eu fui pegando um ranço assim da igreja, e eu já estava afastada, a gente vinha da pandemia, né? Então eu não queria conversar com ninguém de igreja, porque eu sabia que eu ia ter que lutar pelo casamento, e eu não queria lutar. Perfeito. Passou um tempo, Eric foi lá de novo, ele foi disposto a falar algumas coisas, ele conversou com Deus e falou: olha, se ela me perguntar, eu vou falar. As traições que eu tinha feito antes, eu tinha tomado a decisão no meu coração. Eu falei: se ela me perguntar, eu não vou mentir. Decisão que eu tomei. Ele falou: não vou mais mentir. Não vou mais mentir. Perfeito. Não vou mais mentir. Ele decidiu ele não foi para me contar. Não fui para contar, mas ele se ela perguntar, não mentir mais. você comentou um negócio aí que é muito forte, assim, que eu falo muito disso. As pessoas, quando elas não querem, porque o motivo real, assim, é porque eu não quero restaurar, eu não quero lutar. E como eu não quero lutar, eu acho motivos que são imperdoáveis. Por exemplo, no seu caso, é o barraco que ele fez. No caso dele, ela chamou a polícia pra mim, sabe assim? Então a gente arruma motivos, tipo, isso é inaceitável. Como se aquilo fosse uma coisa infinitamente... Não, mas pra mim isso é inaceitável. E no fundo,
é uma mentira. Uhum. É porque como eu já não quero restaurar, e eu preciso de um motivo que seja forte o suficiente, de novo, para anestesiar minha consciência, para Exato. mim não ficar como, ai, fui eu que desisti da luta, do casamento. Não, mas, Olha o caramba, que ele fez um barraco. ele fez. Ele, ele, ele manchou minha Isso, imagem, ele mentiu a meu é respeito. isso. Nessa fase eu ainda estava assim. Só que o que é que eu queria? Eu queria isso, eu queria algo que justificasse a minha desistência pelo casamento. Então, o que é que eu queria? Uma confissão dele que ele de fato tinha me traído. Entendi. Porque aí eu pegava um respaldo bíblico da minha cabeça para fazer um malabarismo teológico para poder conseguir divorciar. Entendeu? Porque aí, Para o que que não eu pesar fiz? sua consciência. Claro, porque aí eu falo, você me traiu mesmo? Traí, ótimo. Então eu tenho respaldo para me divorciar. Então a culpa não é mais minha. Eu limpo a minha parte toda, porque ele, olha só, e ainda pego e falo assim, tá, eu posso até ter pensado em trair, mas eu pensei em trair em 2021, ele me traía em 2018. Você vai arquitetando a justificativa. Isso! Você bola igual advogado, é sofisma, né? É, Você vai colocando os argumentos assim, ó, elencando os elementos. Tá vendo? Eu tinha o direito de não sim. lutar. Olha que abuso. E aí, nisso, quando ele confessa, aí eu pego aquilo ali e uso, olha só, eu fui ferida. Eu fui ferida e não quero que tirem esse punhal, porque é a minha prova de que eu fui ferida. E aí eu caí nessa armadilha terrível do meu ego, enfim. E fiquei com isso na mão e fui mergulhar nas profundezas do inferno. Porque eu fui muito baixo. A gente conta assim pra ter uma coisa mais de boa, mas não foi. Foi horrível. Foi muito ruim. Eu me afastei totalmente da igreja mesmo e fui me sujar. Olha, eu vou viver aqui. Só que aí, graças a Deus, o tanto que eu me afastava, ele que se aproximava. E o tanto que eu afundava na lama, ele ia atrás. Nisso, ele conseguiu me puxar pela mão. Numa Vou, hora que eu vou, fiz assim, vou contar assim o lado de lá, né? O que estava acontecendo até então. Por que eu voltei para casa uma semana depois? Porque um amigo Eric, meu. peraí, antes de você me contar essa parte, eu quero te perguntar um negócio, que aí você vai me responder isso, e aí você conta a sua parte. Tá. Porque tem uma coisa que eu escuto aqui todos os dias eu escuto aqui nesse Instagram, homem não luta pelo casamento, só mulher que luta. Oh, meu Deus do céu. Mentira. Tem muito homem luta, cara. Muito homem luta. Só que menos homens falam que estão lutando pelo casamento porque eles têm vergonha de falar, tal. É essa a questão. O homem faz menos barulho. Uma coisa que eu mantive, assim, eu fiquei usando a lista, né, todo o tempo. E quando eu fui morar a 25 quilômetros da cidade que a gente morava antes. E assim, eu ouvi, eu tava andando assim na área da piscina dos meus pais. Eu me lembro deste momento especificamente. Eu orando assim, falei, meu Deus, o que é que eu faço? O que eu faço? Porque eu não tenho ideia do que fazer. Mas eu vou lutar pela minha esposa. Estava muito claro. Perfeito. E aí eu vi Deus falar comigo duas palavras, amor e perdão. Amor e perdão. Só isso. Não falou lute, não falou nada. Amor e perdão. Aí eu falei, peraí, tem um norte aqui. Aí eu corri para dentro de casa, peguei uma Bíblia e comecei a pesquisar os textos que falavam de amor e perdão. Amor e perdão. Aí achei um tal de Efésios 5:25. Marido, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Perfeito. Eu falei, peraí, cara, deixa eu analisar isso aqui um pouco mais de profundidade. Como é que foi esse amor? Não era com julgamento, não era com cobrança, não era com injeção de saco, não era com justiça própria, porque eu tava com tanta justiça própria, eu tava com meu coração tão assim, ela tá errada, ela me traiu, ela mentiu, eu ficava com essas coisas todas na minha cabeça. E aí eu me dispus de verdade a estudar aquilo ali, a entender aquilo ali. E aí eu peguei e comecei a orar, a ter um relacionamento muito profundo com Deus. Muito profundo com Deus. E até ficar meu conselho para todo mundo aqui que restaurar. Se conecte com Deus de verdade. Porque assim, eu no meio de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, de saber, eu sabia que a minha esposa estava literalmente afundada na lama, perdida.
fazendo várias coisas assim que traziam vergonha para ela, para mim. E eu pensando assim, naquela dor, eu conseguia sorrir de alegria por estar com Jesus. Não estou dizendo que eu não chorava, chorava. Eu perdi 18 quilos em 20 dias. Então, assim, foi... Quem tiver querendo fazer um regime, é um bom começo lutar ótimo, nesse deserto. meu amigo. Melhor do que Ozempic, melhor do que Monjaro é crise conjugal. É verdade. E é muito rápido, assim, muito rápido. E aí eu só chorava, cara, no começo. E aí eu jejuava, assim, eu fiquei 2 meses jejuando todos os dias. Caramba. E orava bastante. E aí Deus também... E esses 2 meses, eles foram importantes porque eu estava muito desesperado. E acontece com muita gente. Muita gente que faz formação para casais. A pessoa acha, tô começando agora, vou saber tudo agora, vou aplicar tudo agora, vou restaurar agora. Calma! Não é assim, meu Deus do céu. Não é assim. Calma, paciência. E eu estava desesperado esses 2 meses. E aí Deus pegou e começou a falar comigo. Porque olha o que eu fazia. Eu fazia campanha meia-noite, 3 horas da manhã. E jejuava todos os dias. Aí eu comecei a perceber que tinha uma coisa errada. Porque se eu errasse um dia da campanha, eu me sentia muito culpado. Aí Deus começou a falar comigo assim, vem cá, bonitão. Quem vai te dar a restauração? Sou eu ou é você? Por que você não está descansando? Aí eu falei, cara, eu tô errado. Eu tô errado. Tem muita gente que tá buscando a restauração, que é só achando que é na força do braço, que é só no desespero. Aí eu falei, não, tá errado. Aí eu comecei alguns movimentos, né? Servir a esposa, amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, assim ele se entregou para ela. Na sequência desse texto fala o seguinte, que o marido provê e cuida, como se cuidasse da própria carne e se alimentasse da própria carne. Aí eu falei, peraí, o que é essa provisão neste mundo de hoje? Dinheiro. Dinheiro mesmo. Aí eu peguei e comecei a separar 3 valores de pensão e dar para ela. Dá para ela. Eu tinha combinado um valor com o advogado, que era um valor justo. E aí eu falei, não, cara, não é só isso. Eu preciso ser generoso, porque Jesus é generoso comigo. Qualquer amigo desavisado que você contasse um negócio desse, ia falar que você era um grande idiota. Meu amigo, vou contar aqui, minha mãe. Não é que eu tô expondo minha mãe, não. Mas ela falou o seguinte, olha o pensamento dela, que muita gente ouviu isso, eu quero falar. Ela falou, mas Eric, ela tem que sentir sua falta. Ela tem que sentir sua falta se você quiser. E muita gente aconselha isso. Mas eu falei, minha mãe tá dizendo aqui que é para eu amar como Cristo amou a igreja. Jesus nunca me deixou sentir falta dele. Ele tá à disposição de mim o tempo inteiro. Isso não é congruente. Não é congruente. Aí ela, mas meu filho... Aí meu pai encostou na perna dela assim, eu lembro na casa deles. Aí falou para ela, querida, deixa Eric seguir a fé dele. Ou seja, eles me auxiliaram assim, de toda forma para eu poder ter o suporte que precisava para poder lutar por aquilo ali. E nisso, assim, eu tinha momentos com Deus, cara. Eu me lembro de eu com a caixinha de som no banheiro, chorando, louvando a Jesus, falando, Jesus, eu te amo. Eu me sinto tão amado, eu me sinto tão aceito. E que coisa boa estar contigo. E eu com o meu coração dilacerado. Eu estava muito triste, muito mal, mas eu me sentia amado, me sentia aceito. Cara, isso é a melhor sensação. Tanto que eu digo, eu me converti naquela época. Nós somos evangélicos e eu me lembro que uma vez eu estava indo para o culto e a gente tem meio que a prática assim, de ter louvor no culto, né? E tocar as músicas lá e tal. E eu tava tão cheio de Deus assim que eu falei, eu não vou pro culto para poder ser cheio. Eu vou pro culto porque eu já estou cheio. E eu no carro, chorando, louvando e tocando a música que eu nunca mais tinha ouvido. E eu louvando a Deus. E o meu momento era eu e meu Jesus ali só eu e ele. E aí eu entrei no culto. E quando eu entrei no culto, começou a tocar o louvor que eu tava ouvindo sozinho no carro. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, que experiência maravilhosa. E nisso, Doc, depois de um mês assim, de separado, eu entrei num grupo de restauração de casamento. Pesquisei no YouTube como voltar para sua ex. Bem piegas, assim. E aí eu vi, cara, que tinha uns grupos de restauração e aí só que Deus estava me dando tanta graça e tanta fé, que com um mês daquilo ali eu já era líder dos grupos.
Então eu fui líder de vários grupos, de 12 grupos, assim, pelo Brasil. Gente do mundo inteiro eu tava lá. Eu mandava áudio para as pessoas, eu servia. Você já tinha certeza que a gente... Eu tinha muita certeza que a gente ia ser restaurado. Tanto que meu apelido nos grupos era Eric Fé. Porque Deus me revelava as coisas de uma maneira tão profunda. E assim eu orava e acontecia. E Deus começou a dar outros milagres pra minha vida. Por exemplo, assim, um dia, minha tia tava passando mal, com dor de cabeça. Aí eu cheguei no meio de casa. Olha a ousadia que eu tava. Eu no meio de casa, assim, falei, ajoelha aí. No meio da sala. Falei, eu já ajoelha aí. E botei a mão na cabeça dela. Falei, olha, tá repreendido essa dor de cabeça. Não diz que você tá curado. Em nome de Jesus. Ela ficou assim. E ela contou pra minha mãe depois. Falou, eu fiquei curada depois daquele dia. Então, assim, Deus começou a me dar experiência. Ousado. Tava muito ousado. Ousado. E aí, Ousadinho. Deus começou a me dar muitas experiências e começou a me dar um amor muito grande por famílias. Tanto que homens casados iam lá na minha casa, na casa dos meus pais, falar comigo sobre os seus casamentos. Sendo que eu não tinha meu casamento restaurado. E aí eu quero contar uma coisa muito interessante. Abre a primeira gaveta ali. Pega um negócio novo. Você vê o que é fé, que eu quero mostrar pra vocês. Ele aqui. foi no encontro de casais sozinho. Eu fui no encontro de casais sozinho, sem minha esposa. Isso também. A Thaís fez isso também. Tá aqui o brinde daquele dia, ó. Eu não vou jogar isso aqui fora nunca. Eu tirei foto com a cadeira, simbolizando minha esposa, porque eu acreditava que em algum momento ela iria voltar e que nós seríamos restaurados. Tem a fotinha. Tem a foto, vou postar essa foto. Então, assim, da mesma forma que ela se perdeu, eu fui puxado pra cima. E eu sempre servia. Ela, meu bem, posso usar o carro? Pode. Meu bem, você pode me pegar em tal lugar? Meu bem, não. Meu bem. Não falava meu bem, né? Não podia. Estava podado de falar isso. Ela falava, Isa, Eric, você pode me emprestar o carro? Eu emprestava. Deixava o carro com ela no final de semana. Pode fazer tal coisa? Posso. Pode me pegar em tal lugar? Posso. Então, tudo que ela pediu, eu fazia. E até teve uma situação que foi muito emblemática, que ela estava com dor de cabeça e uma pessoa que ela estava morando falou, olha, pede para o teu marido, pede para Eric. Teu marido não, né? Pro teu ex. Não ia tomar porrada. Porque eu tinha falado com uma pessoa que eu tava relacionando. Eu tava relacionando com muitas pessoas. E aí me passou só o número da farmácia, sendo que a pessoa era dona de farmácia. Aí essa minha amiga falou: eu tenho certeza que se você falar Tonto com lá Eric, que tá te servindo. tenho certeza que se você falar com o Eric, ele não deu 10 minutos, o remédio tá aqui. E aí eu falei. Nessa fase, Eric já estava aliado com minha mãe. Minha mãe que estava assim, no início, odiando o Eric, né? Porque eu fiz a caveira dele. E logo depois ela percebeu o tanto que eu estava me afundando e se aliou a ele. Perfeito. Então teve um dia que eu estava com saudade da igreja. Só que eu dava... Deus vai chamando devagarzinho, né? Eu dava várias desculpas, né? Ah, não, é porque eu vivi minha vida toda nisso. Gente, vocês não têm noção, não, que minha história ia virar a tese do mestrado dessa minha amiga. Como era o nome do negócio? Tipo assim, que reconhecimentos sexuais tardios por conta do cristianismo, que o cristianismo opressor, enfim, abaixa o patriarcado. Sim, esse nível. Aí eu tinha comentado isso em casa. Ela falou, não, vá, menina, pra igreja, vá de coração aberto. Deus estava usando todo mundo do meu lado. Até os mais inesperados possíveis. As mulas de Balaão estavam todas... As mulas de Balaão. Exatamente. Aí eu estava ligando para Eric por algum motivo. E aí minha mãe por trás, ela quer ir na igreja, convida ela. Aí Eric, você quer ir? Vamos na igreja tal, que era uma igreja que eu queria ir antes. E ele nunca quis, né? Sim. E aí eu, na minha cabeça, poxa, velho, o cara espera a gente separar pra ir pra igreja que eu queria ir. Ok. A gente chegou lá na igreja, Eric entregue. E eu olhava aquilo, não é possível, mas me dava uma raiva. Ódio. Agora que eu não quero mais... Eu esperei isso aqui o casamento inteiro. E agora ele tá com Deus, ele tá entregue. E agora eu não quero nem mais acreditar em Deus.
uma Isa, eu passei loucura. exatamente isso. Eu passei o início do nosso casamento inteiro falando pra Thaís, amor, vamos fazer uma conversão sincera, estudar mais sobre Deus, ler a Bíblia, fazer as coisas. Não, eu acho isso muito criterioso, eu acho isso exagerado, eu não sei o quê. Aí de repente eu vejo ela 10 mil vezes mais entregue e eu falava, ah, agora por isso, né? Agora que eu não quero mais, resolveu. E Deus olhando assim, uai, você que pediu. É isso, Oração foi né? Deus atendida. esfrega isso na nossa cara, não É, esfrega? sua Falando, oração mas não foi... era isso que você queria? Você me pediu um tempão. Sim, mas eu queria no meu tempo. Ele fala, É, mas é o meu Kairos. É no meu tempo. a gente desiste, cara, do lado do prêmio, cara. A gente É, desiste do lado do mas Do isso é prêmio. uma lado do prêmio. estratégia do Do capiroto. cão, né? Eu li isso na Sem estante, eu tô dúvida. lendo Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu li isso na estante, que o objetivo deles é fazer a gente desistir quando já tá muito perto do... Exato. Que é Exato. mais divertido, né? Muito mais. Eles gostam disso. E aí, foi isso, o Senhor foi me chamando aos poucos, assim, mas eu tava muito mal já, eu tava à beira da morte. Já estava decidida a ir embora do país, estava com a ideia mirabolante de ir e tentar pegar a Olivia depois. Isso até aconteceu depois de, né? Com a minha outra amiga. E estava muito afundada na minha loucura, né? Minha cabeça não estava nada boa. A gente vira outra pessoa, né? Isso aqui é a verdade. Sim, sim. É, né? Literalmente outra pessoa. Aí, Eric, eu falei que estava abrindo mão da guarda de Olivia. A gente estava com guarda compartilhada nessa época. Você consegue imaginar isso hoje, Eric? É inacreditável, cara. É tipo assim, a Isa, sendo a mãe que ela é, pô, eu já vi, eu conheço vocês pessoalmente, caramba. Sendo a mãe dedicada que é, a mulher honesta que ela é, a mulher, sabe assim, imagina, é isso, assim, as pessoas precisam compreender. O mal, ele é capaz de fazer com que a gente se torne um outro ser humano, só que essa pessoa não se perdeu, ela só tá soterrada pelo mal, Exato. sabe? E se não tiver ninguém para tirar ela debaixo daquela lama, ela fala, ah, mas ela mudou. Gente, ela não mudou. Ela tá soterrada por um mar de lama em cima. De mal, de egoísmos, de pensamentos diabólicos, obsessivos. E que a gente pensa... E se você não tiver um amor profundo e sincero de enfiar a mão na lama para tirar essa pessoa de lá de dentro, ninguém vai fazê-lo. Né? Eu quero fazer um... Eu ficava assim naquela época. Eu não tinha como voltar no meu passado estava congelado, então não podia voltar. Eu também não conseguia pensar num futuro para mim, porque eu já estava muito afundada. E eu sabia que eu não podia dar nada para minha filha. Então eu olhava e falava, poxa, eu preciso dar... O que eu tenho de melhor para dar para ela? O pai. O pai dela é a melhor coisa que eu tenho. Era a única consciência que você tinha. Era. E aí eu falei pra Eric, olha, eu não tenho condição financeira, meu financeiro oscila, eu não tenho condição psicológica de criar minha filha. O apartamento que eu tava, já tinham pedido pra eu devolver, então não tinha pra onde ir. E aí eu falei, não, a melhor pessoa é você, fica com ela. Aí ele perguntou, você tem certeza? Graças a Deus ele me perguntou isso. Porque aí, mediante essa pergunta, eu não tive o que responder. Eu não tinha certeza, eu não queria aquilo. Aí ele, vamos conversar, vamos. A gente foi no shopping. Chegou no shopping, Deus colocou todas as famílias margarinas, assim, ao nosso redor. Só tinha família linda, com os filhinhos, dando comida na boca e sorrindo. E eu olhava aquilo e só sabia chorar. Eu só chorava. Não consegui comer, só chorava. E aí, nessa conversa, veio a ideia de, olha, eu desisti de ir embora. Falei, ó, como você fica com a Olivia e sai para trabalhar na semana que você tá com ela, deixa ela ficar comigo. Deixa eu cuidar dela. Tipo a mãe de Moisés, né? deixa eu cuidar dela aqui. E aí, na semana que ela estiver comigo, eu volto para casa. Aí ele, tá bom. Só que aí, graças a Deus, na primeira semana eu achei aquilo muito cansativo. A minha preguiça foi positiva nesse ponto. Porque era
muita mala, cachorro, criança, para poder ir morar em 2 casas, né? Uma semana em uma casa, uma semana em outra casa. Em 2 cidades diferentes. 2 cidades diferentes. Aí eu falei, eu posso ficar aqui? Pode. E eu já estava cansada da vida que eu estava levando. Tava cansativo para mim. Então eu fui me aquietando ali naquela casa. E o Senhor começou a falar comigo aos poucos. Só que eu não reconhecia que era ele, né? Óbvio. Então teve um dia que eu olhei para Eric e falei assim, Eric tava perfeito. Ele tava maravilhoso. Ele fazia as coisas, ele era proativo, ele me auxiliava, ele era outra pessoa. E aí eu comecei, a minha mente começou a falar assim, ele tá fazendo isso porque ele tá fazendo a política da boa vizinhança, ele quer voltar e tal. E aí o Senhor falava assim, mas você mudou tanto em tão pouco tempo, por que ele não poderia ter mudado também? Você mudou preferência sexual, você mudou música, você mudou gosto, paladar, você mudou absolutamente tudo, roupa. Por que ele não pode ter mudado para melhor? Aí aquilo me deu um choque assim de realidade, sabe? E várias coisas que eu ia falando com ele, eu propus um absurdo a ele, ele falou assim: "Eu tô aqui para você. Não importa o que você faça." A gente vai testando, né? Vai. A gente vai testando, a gente vai até onde ele, a gente vai tentando provar que a gente tá certo e que não, em algum momento ele vai voltar a ser aquele homem. Ele vai ceder, Em algum momento ele vai falhar. Suportar essa máscara por tanto tempo, mas na verdade ele não era uma máscara. Ele tinha... Assim, eu queria que você me dissesse isso, porque assim, eu vivi isso, assim. Eu me lembro claramente, é como se eu quisesse ser salvo, só que ao mesmo tempo, como eu não conseguia aceitar essa ideia de que eu estava afundado, e aí eu tentava passar a imagem de que eu estava bem, de que eu estava feliz, mas e aquilo era incongruente com a realidade. Eu angustiado nisso, eu queria ser salvo, só que ao mesmo a resposta que eu dava era testar a Thaís ainda mais, sabe? Eu humilhava mais, eu rejeitava mais. Tipo, ao invés de eu falar, não, vem me ajuda, eu falava, não, você não serve pra nada, não é você que eu quero. Parece que a gente vai testando, né? O mal faz isso com a gente, o mal faz a gente tentar rebaixar o outro o máximo que a gente puder. E é como se Deus soubesse disso. Porque chega um ponto, é isso que acho que talvez seja o ponto do amor constrangedor. Chega um ponto que nem a gente dá conta mais. A gente fala, cara, eu não consigo mais rejeitar. Eu não consigo mais empurrar pra longe, sabe? Assim, é mais forte do que a gente, sabe? Eu vivi isso também. É exatamente isso. E essa parte que você falou é aquilo, né? O bem que eu não quero, o bem que eu quero eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero é só isso que eu faço. Exatamente. Eu tava bem. E eu feri muito, Eric. Eu falei muitas coisas terríveis, assim. Eu não tava, assim, 100% ainda, óbvio. É um caminho, né? Sim. Depois que vocês... É um caminho para você se limpar, é um caminho para tudo, e tudo tem um processo, né? Eu não tava ainda bem, mas eu já queria aquilo. Sim. Eu comecei a querer. E eu lembro de pedir assim, olha, eu não consigo escutar Deus, eu não consigo acreditar totalmente nele, mas eu quero que ele se revele para mim. Eu quero alguma coisa palpável. E eu lembro que a gente estava conversando até com a secretária dele numa chamada de viva voz, que é minha amiga, muito minha amiga. E aí eles oraram e me deu muita vontade de orar também. Só que eu comecei a falar e as palavras iam surgindo sem que eu pensasse. E nisso o Senhor falou comigo. Falou que estava me limpando, me fez lembrar da parábola das 100 ovelhas, que largou todas as 99 para ir lá pegar aquela que se perdeu e cuidou das feridas e carregou no colo, e aquilo foi me acalentando. Quando foi no Dia dos Namorados, eu fiz um post meio assim, mulher moderna, né? O meu ex é o meu companheiro, ele é meu ex, mas tá aqui comigo e tal. Eu fiz aquele post, postei, Eric ficou feliz da vida. E aí, no mesmo dia, eu pedi a aliança de volta. A gente não usava aliança, só que eu já estava constrangida. Porque quando chegava no hall, assim, do prédio, nas áreas comuns do condomínio,
E aí eu ficava colocando minha mão no bolso, sabe? Constrangida com aquilo ali. Sim. E aí eu pedi a aliança de volta e fiz um jantar para nossa família. Aí eu falei com ele que eu queria tentar, que ele tivesse paciência comigo. Mas eu queria aquilo. Eu estava escolhendo aquilo, né? E graças a Deus que a gente tomou essa atitude. Porque a gente, lógico, a gente enfrentou e enfrenta ainda muitas coisas. Muitas dificuldades, muitas questões. Mas nem se compara, né? Porque hoje a gente tem uma convicção. Não importa o que aconteça, nós estamos juntos. Perfeito. Não importa se... hoje a gente refez a resolução do que a gente falou só da boca para fora no dia do casamento. Hoje é de fato na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Eu falo isso pra ele direto. Falei, trabalha menos, porque se você for pra debaixo da coxa, eu tô com você. Não importa. Eu tô contigo. Deus permite a gente se perder para nos encontrar definitivamente, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Eu queria que vocês respondessem sem olhar para o lado aí, sem ver o outro aí. Mas eu queria perguntar, porque qualquer um que olhasse para vocês há alguns anos atrás e olhasse para a vida de vocês, conseguiria facilmente declarar, tá vendo? O casamento é essa porcaria, essa merda mesmo. Todo mundo erra, todo mundo trai, todo mundo mente, todo mundo não serve pra nada, essa coisa aí. Enfim, qualquer pessoa que visse a história do Eric, pornografia, traição, etc., ia falar, tá vendo? É um mau caráter miserável, trai uma vez, vai trair sempre, é um desgraçado. Ou qualquer pessoa que visse a Isa depois de afundada ia falar, tá vendo? Se perdeu, o que ela queria era farra, etc. E não quer nada com nada da vida. Mas a minha pergunta é assim, e aí eu vou... Acho que só o Eric pode responder essa pergunta e só você, Isa, pode responder essa pergunta. Eric, quem é a Isa? Quem é essa mulher ao seu lado? Cara, Isa é minha vida, velho. Isa é minha vida. Valeu a pena? Demais, cara. Porque assim, Doc, através disso, Deus me encontrou. Então, assim, eu sei, tem muita gente assistindo essa live agora dizendo que não tem como e que não vai resolver e que isso não faz sentido. Cara, eu era um completo babaca. Hoje minha vida tá aqui do lado. É meu outro corpo, meu corpo branco aqui, do meu lado. Ela me mudou, me transformou. Deus me alcançou. Hoje nós temos filhos ordenados, uma vida ordenada. Deus me deu uma vocação. A vida inteira eu achei que eu ia ficar rico. Eu achava que ia ficar rico na indústria farmacêutica, que era onde eu trabalhava. A vida inteira eu achei isso. Hoje a minha vocação é restaurar casamento. Olha que coisa melhores maluca. terapeutas que eu já vi na minha vida. Cara, eu vou falar para cada um de vocês aqui, gente. Para cada um de vocês aqui. Vocês não sabem a tsunami de bênçãos que há no coração de alguém que se conecta de fato com a vontade de Deus. Eu demorei muitos anos da minha vida para descobrir que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. O que você faz, Doc, todos os dias é consertar o coração das pessoas para que vivam o que é bom, perfeito e agradável. Eu sei que parece loucura. Eu sei que tem gente que fala, você é maluco, você é doido de mandar essa mulher lutar, de mandar esse homem lutar. Mas eu e você sabemos o valor de um casamento restaurado. Eu e você sabemos a alegria quando alguém manda uma mensagem pra gente, cara, meu marido voltou, minha esposa voltou, eu tô grávida, ou agora minha vida mudou. Isso tem um valor inestimável. Não é sobre dinheiro. O Formação para Casais não é sobre dinheiro, não é por dinheiro. É barato demais pelo benefício que se tem. É barato demais pela transformação que se tem. Eu mesmo conheci você tinha 10 mil seguidores. Você era outro cara, mais magrinho, de óculos. Era outra pessoa. Falava de amadurecimento naquela época, de maturidade. E meu olho bateu naquele Instagram e falou, cara, que negócio legal isso aqui. Quem é esse cara? E aí eu comprei um curso que não tem mais hoje, que acho que é Manual de Sobrevivência do Relacionamento. Isso. E mudou muita coisa.
E aí depois Era o preâmbulo do Formação. Depois do Formação e todos os outros, e tô com você em tudo que você fizer. Então, assim, eu devo, Doc, uma gratidão enorme à sua vida, a Thaís, a vocês. Vocês são amigos queridos e honrados. Eu sei que não precisa ficar falando isso aqui, mas eu quero dizer. A gente é muito, muito grato pela vida de vocês. A gente é muito grato pelo ministério, pela missão, pela vocação de vocês, pela generosidade enorme. Pessoal, essas estantes aqui, que tem aqui, foi esse homem que me deu. Essa mesa que está aqui, que hoje é minha mesa de trabalho, foi esse homem que me deu. Então, assim, a gente é muito grato, cara. Muito grato mesmo. Eu lembro direto, a gente não se fala todos os dias, mas todas as vezes que eu lembro, que eu vejo história, eu lembro com carinho e admiração. Então, assim, gente, o Formação para Casais, ele vai mudar a vida de vocês por completo. É sério. De maneira muito intensa. De maneira assim que de verdade, eu não sei o que seria de mim se isso não tivesse acontecido. Então, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi essa desgraça. Melhor coisa, eu preciso ser grato por isso. Sim. Eu cresci, eu amadureci, eu mudei, eu ajudo pessoas. Isso dá um senso de pertencimento tão grande. Cara, eu sou muito grato, velho. Sou muito grato por essa mulher aqui, minha esposa querida, que é a mãe dos nossos filhos. Uma mulher extremamente talentosa, sincera, correta, linda. Eu tenho o maior prazer, o maior tesão nela. Amo ela demais. Mas assim, ela fica brava igual a Thaís fica. Ela tá me chutando aqui embaixo, não fala isso assim. Mas eu tenho assim, uma palavra de incentivo para todos vocês que estão assim com o casamento destruído. No meu entendimento, na minha fé, no nosso testemunho, eu quero dizer para vocês assim, todo casamento pode ser restaurado. Nós três servimos a um Deus que restaura casamentos e que restaura famílias. Às vezes falta a pessoa saber um método. É só isso. E o método tá aí. E o método acelera as coisas. E o método faz com que as coisas aconteçam de uma maneira assim muito multiplicada. Mas é aquela coisa da palavra, né? Que Jesus fala que quando o negócio floresce é a 30, a 60 e a 100 por 1. Então isso é multiplicação. É multiplicação de vida, é multiplicação de graça, é multiplicação de perdão, é multiplicação de transformação, é multiplicação de uma pessoa que não conseguia acreditar. Eu sou improvável, galera. Não era para eu estar aqui. Eu não era para trabalhar com restauração de casamentos. Eu não era para viver isso aqui. Minha esposa não era para estar vivendo isso. Nós somos os improváveis e Deus fez. Então, se fez com a gente que passou pela desgraça que a gente passou, por que não vai fazer com você aí que está assistindo? É isso. Por que não vai fazer com você aí que está passando por uma situação que, na verdade, é muito mais fácil do que a nossa? A gente não contou detalhes da nossa história porque é um negócio muito maluco, assim, a gente resguarda isso. Mas podem ter certeza, se Deus fez na nossa vida, com certeza vai fazer na vida de cada um de vocês. Com certeza. Eu quero muito agradecer o coração disposto que as pessoas têm por lutar. Porque quando eu olho para mim, me conhecendo e Deus muito mais, Ele sabe que eu não conseguiria, sabe? Hoje, talvez sim, mas muita coisa foi mudada até então. Mas naquela época, Deus sabe que eu não ia ter força nenhuma para lutar. Não que Eric não merecesse todo o meu empenho e amor nisso. Mas eu agradeço muito a Deus o coração disposto que Ele colocou na Thaís, no Eric e em cada um de vocês que luta pelo casamento de vocês. Porque não é só sobre o casamento. O casamento é a menor parte. Que é bom, é importante, é uma família, mas é uma alma que vocês vão trazer de volta do caminho do inferno. São várias almas que vão estar acompanhando e olhando isso e olhando como testemunho, né? Hoje Eric me falou uma coisa que ele ficou sabendo. Um líder caiu. 3.000 pessoas caíram juntas. Então, se esse líder se levantar, eu oro para que 9.000 pessoas se levantem junto. Então, é isso, é sobre almas. A gente merecia? Não. Não.
Eu merecia que Eric lutasse por mim? Não mesmo. Não merecia. Mas Deus é misericordioso e aprove a ele dar esse coração ao meu marido. Um coração generoso, um coração amável, perdoador. Um coração segundo o coração dele. E isso me constrange todos os dias. E eu sou muito grata a ele. E eu sou muito grata a todos vocês que lutam pelos casamentos de vocês. Porque é isso. Não merece, mas graças a Deus, graças a esse amor que Deus plantou em cada um de vocês, vidas vão ser salvas, né? Não só da morte física, que foi o que aconteceu comigo, mas da morte eterna. Sim. Oh. Eric, eu queria que você fizesse uma oração pra gente encerrar, por favor. Vamos. Pai, graças eu te dou por esse momento aqui. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela vida do Thaís. Ai, meu Deus do céu. Da Thaís. Obrigado, Pai, por causa desse amor que eles têm por famílias. Senhor, eu declaro toda sorte de bênçãos, Pai, sobre a vida dos Teus filhos. Eu declaro um movimento, meu Deus, mundial de restauração de casamentos e de famílias. Não é nosso, é uma missão que é Tua e o Senhor nos colocou para fazer. Obrigado por isso, somos gratos. Senhor, eu quero declarar no coração de cada pessoa que está assistindo essa live aqui, que vai assistir essa live depois, que vai entrar em contato com alguém que assistiu essa live, que o coração queime, incendeie de fé, incendeie de amor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Espírito Santo, por transformar e mudar e gerar transformação profunda, salvação na vida das pessoas. Nós declaramos um país mudado, um país transformado, um país que é restaurado das famílias para o país, para que cresça esse país. Nós declaramos do micro, cada pai, cada mãe lutando pelo seu cônjuge, lutando pelos seus filhos. Nós declaramos um movimento mundial de restauração, de transformação, de mudança, de crescimento, porque nós cremos nisso. Nós cremos na Tua bênção sobre cada família. Meu Deus, cada pessoa, meu Deus, que entrou aqui hoje achando que ia desistir, que não tinha mais jeito, que essa ideia seja arrancada com força do coração e que todo esse espaço seja ocupado pelo Teu amor, Jesus. Pelo Teu amor e pela Tua graça. E que cada pessoa aqui, meu Deus, se sinta amada por Ti e saiba que o sangue que desceu naquela cruz foi pela família dela, meu Senhor. Em nome de Jesus, que ela creia e confie nisso, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tô igual a isso. Amo vocês, viu? Amo muito vocês. Amo demais a vida de vocês. Amo os filhos de vocês. Amo a história de vocês. Amo o quanto vocês ainda têm para oferecer nesse mundo. Eu disse isso pro Eric uma vez. Aonde Thaís e eu plantamos 10 para 1, vocês dois vão plantar 100 para 1, 1000 para 1. Eu não tenho dúvidas disso. E se algum dia eu precisasse dizer assim, eu não consigo mais, eu preciso ir adiante, eu preciso, sei lá, estar junto de Nosso Senhor, eu não teria dúvida de pessoas como vocês dois estariam absolutamente prontas para fazer o que fosse necessário para a gente continuar isso, essa obra, essa vontade de Nosso Senhor. Pois então, contem comigo na trincheira sempre, tá bem? Amo muito vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. A gente também. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Beijo grande, gente. Até mais. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau.